Está no ar mais um delicioso programa Caleidoscópio. Um programa que chegou para aquecer as segundas-feiras dos espectadores. O programa de hoje é o último do ano. Hoje, dia 29/12, nós estamos trazendo a psicóloga Márcia Lopes. Ela é doutora em Psicologia Social, é mestre em Direito da Criança e do Adolescente. É psicopedagoga e escritora. Também aqui a Rô Alcântara Machado, Rosângela Alcântara Machado, Rô, como ela gosta de ser chamada, é gestora pública. Ela faz questão de dizer que tem 63 anos, tem 5 filhos, sendo que 2 são humanos e 3 peludos. Tem um neto, é pós-graduada em Gestão de Estratégia, com capacitação em Segurança Pública e Cidadania. Ela ama política. Com experiência em relações comunitárias, foi coordenadora de instituição de acolhimento. Ela foi coordenadora de instituição de acolhimento. Ela cursa atualmente Gestão Ambiental. O nosso programa de hoje é sobre orfandade. Essas duas vão conversar com você, espectador, sobre orfandade. Essa é uma questão linda, extremamente necessária. Elas conhecem com profundidade esse tema e com muita sensibilidade. Doutora Márcia, inicialmente eu vou me dirigir à senhora, depois a Rô. Queria entender e queria que o meu espectador entendesse como é que a ausência das figuras parentais primordiais influencia a construção da identidade e do senso de pertencimento de uma criança ao longo da vida. Eu incluiria nessa pergunta a questão da autoestima também. Então, vamos lá. Nós somos seres gregários, né? Uhum. E enquanto animais, nós precisamos da sobrevivência. Se você vai numa floresta e um filhote de lobo é abandonado, ou um filhote de leão é abandonado, ele não vai sobreviver. Nós ainda temos uma dependência do outro ser humano muito maior. Então vamos pensar na palavra abandono. Se a gente faz a expansão da palavra, a gente tem aba, né, o a como prefixo de negação. Então, é aquele que não tem bando, é aquele que não tem dono. Um animal sem dono, sem bando, ele não sobrevive. O que isso faz com uma criança? Isso gera um trauma. E o trauma, ele afeta 5 áreas da nossa existência. Ele afeta a biologia, ele afeta o cérebro, ele afeta o comportamento, ele afeta as crenças e ele deixa a gente muito marcado, porque ele afeta o nosso corpo também. Então, uma criança que perde a referência desses seres fundamentais na vida dela vai responder por isso durante toda a existência. Olha, espectador, orfandade e abandono. Interessantíssimo isso que ela trouxe, né? Sobre a questão da falta de bando e da falta de dono. Eu penso que todo ano traz a possibilidade de uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo das nossas vidas. E existe uma correlação direta entre a destituição familiar e o surgimento de doenças psicossomáticas, essas doenças no corpo, como o corpo dessas crianças costuma falar diante desse abandono, doutora Márcia? O que a mente por si não expressa? Qual o resíduo que fica para esse? Perfeito você tocar nesse assunto. Olha só, eu fiz um curso de leis biológicas esse ano, então é de medicina germânica, né? Muito interessante. Cada parte do nosso corpo tem um tecido embrionário. O tecido embrionário que nos remete à questão da separação é o ectoderma. O ectoderma, ele dá origem a vários órgãos, inclusive a pele. Então,
pode acontecer, porque aí cada ser humano é único, então ele vai eleger, até para ficar doente, ele tem uma escolha inconsciente. Então, uma criança abandonada pode ter sérios problemas de pele, problemas de queda de cabelo, problemas de sangramento no nariz. Por quê? Porque está falando que ele está farejando um perigo relacionado a laços de sangue. Então, sim, isso tudo, porque o trauma afeta o corpo, isso tudo vai ter uma correlação psicossomática e a gente vai ter que entender disso para direcionar a criança e curar, colocar a criança na direção da cura das doenças. A criança e o adolescente. Doutora, na psicologia nós falamos muito sobre a teoria do apego. Como é que o psicólogo trabalha para que uma criança que sofreu uma ruptura familiar severa consiga voltar a estabelecer vínculos saudáveis com novos curadores? Olha só, a gente quando pega uma criança que foi abrigada e faz a aproximação dela para ela ser adotada, até para ela retornar à família dela de origem, a gente vai trabalhar vínculos e conexões, sempre. E aí tem uma série de técnicas, e tem uma técnica que está entrando no Brasil há alguns anos, que é o TBRI. Essa técnica é uma técnica americana que foi desenvolvida exclusivamente para o trabalho com crianças adotadas. Então essa técnica ensina os pais. Então, por exemplo, a criança quebrou, sabe aquele vaso de cristal que a sua mãe te deu, que você tem verdadeira paixão? A criança chega e quebra. Você tem vontade, nem sei de quê, né? Porque aquilo tinha um valor afetivo e tal. Então eles ensinam, a TBRI ensina que a gente deve olhar para aquilo com calma. Nunca gritar. E todas as vezes, por exemplo, que for falar com uma criança, olhar nos olhos, agachar, olhar nos olhos, falar. Isso não significa que essa conexão vai se dar de imediato. Mas tem um monte de técnica, por exemplo, espelhamento. A criança senta e cruza a perna, aí você senta na frente dela e cruza a perna também. Aí ela descruza, aí você descruza também. Ela não percebe que você está imitando, mas ela vai fazendo uma identificação com você. Então tem vários exercícios. O que a gente tem que fazer para formar vínculos e conexões é ter compreensão, porque o amor só não basta. Não basta. A gente precisa aprender a lidar com criança. Está na hora do mundo aprender a lidar com criança. Que dica boa. Que dica boa para o espectador. O programa Caleidoscópio é isso, é um programa que informa para formar. Formar pessoas esclarecidas e, sobretudo, trazer lucidez para as famílias e para as reflexões, né? E essa questão de quebrar o vaso eu achei muito interessante, porque parece uma coisa meio instintiva. Quebrou é punida, quebrou é castigada. É castigo. Outra coisa, quando você precisar colocar uma criança de castigo, porque é lógico que às vezes precisa, ela está fazendo coisas que colocam a integridade dela em risco, ela vai ser castigada. Nunca mande para o quarto ficar sozinha. O castigo é do seu lado, de preferência de mão dada. Mas está de castigo. Então, hoje você não vê mais nenhuma tela. Eu vou ficar aqui com você, garantindo isso. Nunca afaste a criança. Ela já foi afastada demais do convívio de seres que ela gosta, de seres que têm uma hegemonia sobre ela. Então, não pode, tá? Bater nem pensar, né? Uhum. Aí é outra história. Mas e essa pena, né? Essa pena que a sociedade tem, assim, por exemplo, qual a medida? Como isso pode afetar o desenvolvimento psicológico das crianças? Esse preconceito, esse lugar, né, da pena. Existe o risco deles internalizar essa condição de vitimados assim, do mundo. Quando você sente pena de uma criança, você está colocando ela em risco e você também está correndo risco. Por exemplo, se tiver alguém que tem a intenção de adotar, nos escutando, Tomara que nos tenha. assistindo, Tomara que tenha. Guarde isso para a vida. Nunca você pode adotar uma criança por pena, porque você vai exigir dela, é inconsciente, gente, que ela tenha uma gratidão por você do tamanho da pena que você sentiu.
Existem hoje milhões de grupos de apoio à adoção no Brasil. Você precisa frequentar um grupo e entender. E a pena deixa o outro no lugar de vítima mesmo. Claro que deixa. E é vítima de quê? Ele precisa reagir, precisa sair do lugar de vítima e encarar a nova família, a nova condição, mesmo que ainda esteja em abrigo ou que esteja numa família acolhedora. Encarar a nova condição. Porque senão a vida dele vai ser sempre depender do olhar do outro. E aí vai ficar sujeitado a isso até quando? Doutora, estava lembrando aqui de uma dica, porque isso é natural. Por exemplo, os médicos, eles só conseguem agir em situações de emergência porque eles lidam com naturalidade sobre aquela questão, né? Eu acho que a sua dica é trazer, de maneira nenhuma ignorar o problema, ele existe, está ali, mas trazer alguma espécie de praticidade, coerência na reflexão, porque senão nós vamos estar alimentando muito mais essa pena do que propriamente uma ação. Exato. Né? Olha, para finalizar aqui, evidentemente que nós não vamos finalizar, porque a Rô vai conversar e vocês têm questões em comum e isso me interessa muito. O espectador não sabe as maravilhas que nós conversamos sobre esse tema antes, né, de vocês duas. Eu, para finalizar, vai ser dessa forma. Quais são os fatores de proteção emocional que podem ajudar uma criança órfã a se tornar um adulto saudável e resiliente, apesar das dificuldades e das adversidades iniciais? Vínculos e conexões. E você está usando a palavra órfão e a gente tem pouca experiência com órfão, instituição de acolhimento. Né? Eu e a Rô, na época que nós trabalhamos juntas, nós só tivemos uma menina órfã. E que não tinha ninguém. Ela não tinha avó, ela não podia fazer a reinserção dela em nenhum membro da família extensa, porque não tinha. Foi a única menina órfã. Todos os outros tinham pai e mãe e precisaram ser destituídos do poder familiar para serem adotados. Pouquíssimos a gente conseguiu a reintegração. Pouquíssimos. Tá bom, doutora Márcia. Muito obrigado. Agora eu quero conversar... Eu que agradeço. Com a Rô. Quero conversar com a Rô. A Rô, ela foi coordenadora, né, de um abrigo municipal. A primeira coisa que eu quero saber é como é que foi isso. Como é que foi ter sido coordenadora de um abrigo municipal? Em qual ano você foi coordenadora? Olha, eu fui coordenadora em 2000. Uau! Tem problema. Tem muitos anos. 2000 e... Pô, Bosco, agora você me pegou, porque já tem muitos anos. Tem mais de uns 15 anos, talvez. 15 anos eu me lembro atrás. da sua ação no abrigo e parece que foi ontem. Tem mais de 15 anos, 2010, as coisas boas, por aí. As coisas boas, elas ficam, né? Elas não... As lembranças... Realmente o tempo é atemporal. Quando a gente pensa numa coisa boa, a gente não pensa há tanto tempo atrás assim. A coisa boa está ali. Exatamente. E você transformava aquele abrigo numa casa, sabe? Eu achava isso muito interessante, a sua capacidade de transformar aquela criançada toda e as pessoas ali num lar. Como é que foi esse desafio? Como é que é isso? Como é que você... Olha, isso foi bem difícil, porque você pegar uma instituição de acolhimento com crianças que vêm com diversos traumas, com diversas dores, equipe de funcionários que também nem todos estavam capacitados para aquilo. Quando eu falo em capacitar funcionário, eu falo em sensibilidade, em ter um olhar que já realmente para que a criança possa se sentir acolhida. Porque uma instituição nada mais ela é estruturada para que a criança tenha ali um acolhimento e dignidade, né? Porque ela já vem com seus problemas.
E foi assim um desafio realmente, porque na época existiam 2, depois nós juntamos e eu tinha uma equipe técnica excelente, da qual a Márcia fazia parte. Eu tive funcionários que nós fizemos uma equipe muito boa. Mas olha, Bosco, de lá para cá melhorou muito. Eu vou te falar por quê. Porque antes, essas instituições de acolhimento, que hoje são chamadas de SAICAs, elas eram assim superlotadas. As crianças, nós encontramos lá, não lá, mas em todo o estado e no Brasil, tinham crianças que ficavam mais de 10 anos nessas instituições. E isso veio melhorando. Eu tenho certeza que de mais ou menos 2009 para cá, cerca de 70% da permanência dessas crianças e adolescentes nessas instituições diminuíram. E isso tem, assim, diversos fatores. Tem a questão do próprio município, que estruturou mais. Não estou falando do nosso município, não, tá? Eu estou falando de uma forma geral. A questão judicial. A questão jurídica era uma questão que, por exemplo, em diversos municípios não tinham juízes titulares. Então, cada juiz que assumia recomeçava um processo. E depois também veio a questão de você ter que fazer audiências de 6 em 6 meses, ouvir essas famílias, ouvir essas crianças, e isso ajudou muito em termos de adoção, de reinserção familiar, porque ainda hoje, essas instituições são direcionadas a fazer a reinserção familiar. Isso leva tempo, sabe? E muitos não estão aptos a voltar para suas famílias, e tem que existir os estudos, e tem que existir coisa, e muitas vezes isso é uma coisa bem morosa. E essas crianças continuam acolhidas, privadas de ter uma família, ou de voltar, ou de ter um convívio comunitário e social tranquilo, sabe? Você acha que o governo despende uma assistência maior hoje aos abrigos, e a questão dos abrigos, dos meninos abrigados? Como é que é essa história? Porque quais são os maiores desafios de hoje para manter um abrigo funcionando com qualidade? Existe uma rede que apoia Sim. o município, né? Além do judiciário, né? Não, na verdade, a grande parte dos abrigos no Brasil, eles são mantidos pelos municípios, pelo Estado e pelo governo federal, né? Porque existem verbas para isso. Só que hoje existe uma coisa que eu acho que é muito... que é importante. Hoje existe porque eu vou ser sincera, o problema de abrigo, de instituição de acolhimento, existe um problema estrutural. Normalmente essas casas, ou esses abrigos, seja lá o nome que venha, eles têm esse problema estrutural. De estrutura física mesmo, entendeu? Isso é um problema. As áreas que são destinadas, os prédios, são coisas que já existem, não são construídos para isso. São só remendados. Então isso causa também esse Ainda problema. É assim? Em diversos lugares, sim. Não tem uma arquitetura para aquela criança, um acolhimento, um projeto. Já começa o problema estrutural. Tem o problema de funcionário não capacitado e falta de funcionários. Existe isso. Agora, para ele funcionar, uma das coisas que nós temos que fazer, na verdade, eu vou te dar aqui um número que é assustador. Nós temos hoje no Brasil cerca de 35 mil acolhidos. Crianças e adolescentes em instituições de acolhimento. Sendo que
Dessas 35 mil, nós temos cerca de 5.200, mais ou menos, eu não sei exatamente, não me lembro, que estão disponíveis para adoção, com processos encerrados. Então, nós temos hoje 29 mil e alguma coisa de crianças e adolescentes acolhidos no Brasil. E temos 35 mil casais e pessoas solteiros, pessoas habilitadas à adoção. Aí você fala, mas fecha. Não. Porque 44% dessas crianças e adolescentes, eles estão numa idade acima de 10 anos. Isso dificulta. Que dificulta, a e adoção. muito. Então, a gente tem esse problema porque ainda existe, eu estou te dando a minha opinião pessoal, que faltam ações mais imediatas para que traga uma solução para isso. Isso tem que ser revisto. Melhorou de uns anos para cá, mas não resolveu ainda, né? Nós temos no estado do Rio cerca de acredito que 1.600 crianças, mais ou menos, acolhidas também. E temos cerca de, talvez, 400 crianças aptas à adoção. Também com esse perfil. Porque a maioria das pessoas querem crianças abaixo de 6 anos. Isso dificulta, porque não existe um trabalho em cima, sério, um trabalho que... A Márcia citou o grupo de apoio, maravilhoso. Só que os casais, a maioria dos casais, as pessoas que querem adotar, eles acham que adotar um adolescente é problema. E é problema. Mas o vínculo, a conexão que a Márcia fala, o carinho, porque o problema nem sempre está em quem quer adotar, porque o próprio adolescente, ele parece que ele tem medo de ser amado, ele não acredita que está sendo amado, ele não deixa ser amado, ele se nega a amar, sabe? Então, isso é uma coisa assim, que eu sempre digo isso. O que acontece com você na infância, você leva para a vida toda, e isso é necessário que seja trabalhado. Eu preciso dizer uma questão aqui, que eu acho que é uma conexão de vocês duas, né? Eu te conheço, e te conheço porque conheço seus filhos também, né? Eu conheci a sua casa, eu tenho esse privilégio de trazer aqui as pessoas que eu adoro. E na sua casa era desse jeito. Os seus filhos criavam cachorros, eles tinham cachorros, e os amigos iam, e era uma casa aberta, e tinha churrasco. Acho que é por isso que você falou, tenho 2 filhos e 3 peludos, né? Então eu penso, e você como gestora, ou seja, eu penso que é um perfil muito adequado a você. Quando você fala, nós precisamos de pessoas que tenham habilidade para essa questão, eu acho que naturalizar o ser humano, como apostar no ser humano como uma ótima coisa, foi uma coisa que você naturalmente fez, e Márcia também faz. Márcia também faz, ela trabalha nessa questão, acho que existe essa conexão. E talvez seja isso, porque tinha uma resposta que eu queria dessa dupla, né? Talvez seja essa a resposta que eu queira dar para o meu espectador. Você falou da estrutura precária, da arquitetura que não foi pensada, que não foi planejada, mas chegou nessa casa, né, uma figura radiante, assim, que entende as questões apresentadas pelas crianças, que reflete, que tem sensibilidade para isso. Isso, a meu ver, é a maior arquitetura, é a aura da questão, é a energia. Eu acho que essa pergunta
que não é uma pergunta, é uma colocação. Eu digo que aqui no programa eu só acho. Né? Os meus, os meus entrevistados é que confirmam, né, ou descartam a possibilidade. O que você acha, doutora Márcia, disso que ela está dizendo e do que eu falei? Olha só, com tudo isso, nós recebemos há 2 semanas atrás um documento de Brasília dizendo que 40% das crianças adotadas, já viu que o número da adoção é mínimo em relação ao abrigamento, e 40% das crianças adotadas estão sendo devolvidas. Nossa, que horror! Com todos os grupos de adoção preparando, a gente falando disso o tempo todo, a gente atendendo quem quer adotar, a gente escrevendo, a gente publicando, e 40%. Isso é muito sério. É muito sério. A criança já foi abandonada pela família biológica. Ela vai ser abandonada pela família adotiva. O que acontece com a autoestima dela? O que acontece com a possibilidade dela de continuar vivendo? Porque ela vai se sentir muito péssima. Ninguém me ama, ninguém me quer. Tá? Então, você está falando da precariedade, mas é porque assim, os abrigos são casas que alguém doou, alguém emprestou, alguém não sei o quê, a gente vai para lá e mete as criancinhas lá dentro. Não tem sustentabilidade, tá? Não é um lugar que você possa ter uma banheira preparada com uma torneira em cima com água quente para dar banho e beber. Não é um lugar que você tenha rampa para criança deficiente, não é um lugar que tenha elevador, não é, entendeu? Então, assim, ainda falta muito no aspecto físico, mas ainda falta muito também no aspecto de preparação de nós, seres humanos, que trabalhamos com isso. Porque o que nós vamos fazer para diminuir o número de crianças devolvidas? Não, ela falou, com 10 anos, dificulta tudo a partir de 10 anos. Dificulta tudo, né? Dificulta Como tudo. assim? Bosco, me dá licença. A Márcia, quando coloca as crianças devolvidas, isso significa, entre 4 adotados, 1 é devolvido. E se quando fosse... a gente fala assim, você fala em porcentagem, mas entre 4, 1 é devolvido. Com toda essa rede de apoio à adoção. Mas é por isso que eu falo, tem que ter mais ações, porque não está funcionando. Na questão de adoção, não está. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Me sinto muito à vontade de falar isso. Completamente. Porque hoje, no nosso município, quando eu falo da estrutura, eu falo da estrutura física no estado e no país. Porque no nosso município hoje, a instituição de acolhimento que hoje que existe e tudo, ela hoje tem uma estrutura boa. Mas isso graças a um gestor, que eu me sinto à vontade de falar o nome dele, que é o ex-prefeito Rodrigo Drable, que ele fez isso. Colocou uma estrutura boa e da qual o prefeito atual, com a sua secretária de assistência social, está dando continuidade. E hoje aqui no município nós temos também uma coordenação boa, nós temos uma equipe técnica do abrigo, que é também, eu não gosto de falar mais abrigo, porque abrigo hoje é mais direcionado para pessoas de rua, vulneráveis, tá? É instituição de acolhimento mesmo. Uhum. Ela tem hoje uma equipe melhor. Então, o nosso município hoje, conselho tutelar, as meninas trabalham muito e têm trabalhado e tem hoje mais apoio. Mas isso há 15 anos atrás, você não imagina as dificuldades. Mas eu acho que é isso. As coisas vão melhorando, mas ainda não está resolvendo. Não está resolvendo. Eu acho que uma gestora, ela tem sempre que pensar isso. Por melhor que esteja, é sempre importante não perder o olho da falta e da necessidade. Sim, né? Sim. Eu acho que é isso, sabe, Rosângela? E eu queria que vocês agora, né,
trouxessem assim uma palavra para o espectador sobre facilidades, para a gente diminuir essa dificuldade na relação com essas crianças, ou seja, o que o espectador deve fazer para adotar, quais são os passos, como é que a gente se inteira dessa realidade e quais são os critérios que hoje nós precisamos aqui no Brasil para estar adotando uma criança? Bom, a primeira coisa, ela tem que ir ao fórum, no cartório da criança e do adolescente, né? E se habilitar. Se habilitar para isso, independente de sexo, independente de ser ou não casado, pessoas solteiros, tem que ter acima de 18 anos. E se habilitar para adotar. Paralelo a isso, você vai ser autorizado a visitar essas instituições, porque essas instituições não são abertas, até mesmo por medida de segurança, por causa das crianças. Então você vai passar a visitar e vai fazer parte de uma lista, que é uma fila. Tem uma fila. Aí você vai falar... CNA, né? O CNA. Cadastro Nacional de Adoção. De adoção. Aí você vai fazer parte dessa... Eu falo uma fila, que é uma fila. É uma grande fila. É uma grande fila nacional. Fila nacional. 35 mil pessoas. E você vai sempre estar acompanhando, sendo avisado, e você vai poder visitar essas instituições. Isso não quer dizer que se você chegar lá, ver uma criança, você vai levar. Não. Uhum. Existe uma fila de espera. Uhum. E também criança, demora. E a criança pode não estar destituída do poder familiar. Você se apaixonou por ela por você, mas vocês vão ter que... Exatamente. abrir mão dessa paixão, porque ela pode não estar destituída. E é onde as pessoas não entendem por que eu não posso visitar a instituição. Porque você vai lá, se apaixona, cria um vínculo, mas você não pode ficar, isso pode trazer... Não é assim, isso pode trazer um outro trauma para aquela criança. Né? Isso pode trazer uma frustração. E isso é uma coisa que eu acho que esse é o passo legal, que você vai ser sempre avisado, você vai ter reuniões, você vai participar de grupos de apoio para você ter um entendimento dessas questões. Mas eu acho também que você, além disso, eu vou dar aqui até fugir um pouquinho do assunto, uma coisa que ajuda muito essas instituições são os voluntários. Existe, Barra Mansa tem também, que é o programa de apadrinhamento. E isso ajuda essas crianças, porque você falou que é uma época, ainda mais que é final de ano e tudo. Essas crianças, elas precisam de ter que seja um padrinho social que vai lá arrumar o dentinho dela, se você é dentista. Que seja o padrinho que financia lá um curso para aquele adolescente, para que ele possa se profissionalizar e quando ele sair dessa instituição, ele ter até uma profissão, vamos dizer assim. Ter esse padrinho que ele pode ir lá contar história, que ele pode contar uma história, que ele pode passar horas com ele, sabe? Trazendo afeto, carinho. Então, o apadrinhamento e esses voluntários são muito importantes para essa instituição. Eu acho que a população, de modo geral, ele deveria ter esse olhar, porque onde existe uma instituição de acolhimento, você pode não acreditar, mas os vizinhos acham que eles são delinquentes. Na verdade, eles são vítimas que estão ali. Eles são vítimas. Eles estão ali acolhidos, eles estão ali procurando sobreviver. Porque essa é a verdade. A questão é sobreviver. Porque eu acho
Os próprios vizinhos, eles discriminam essas crianças. E nenhuma criança que vai para uma instituição de acolhimento, ela já passou por uma instituição socioeducativa. Entendeu? Nunca. Ela só vai para lá as crianças que sofrem maus tratos, negligência, abandono. E tem um outro lado também, sabe, o Bosco, que o abandono, ele não é só esse que a sociedade vê, o conselho tutelar, o juiz vê e pega essa criança, tira da família até que se resolva essa questão. Existe um abandono invisível, no meu entender. É aquele abandono que a criança está numa casa, a criança tem lá talvez um prato de comida, mas ele está abandonado porque aquela mãe... Nós temos, assim, cerca de 8 milhões de mães solo no país. Aquela mãe é muito jovem. Ela quer ir dançar no final de semana, larga o filho sozinho. Ela tem muitas vezes que trabalhar, porque existe a diferença da mãe solo e a mãe solteira, porque a solteira, a família às vezes ajuda, às vezes ela tem uma pensão. Agora, a mãe solo é aquela que é pai, que é mãe, que é avó, que é tudo. E muitas vezes ela é muito jovem, e ela vai pra rua, vai dançar, vai passear, e aquela criança está abandonada de afeto, de atenção, esse eu acho que é o abandono invisível, que a escola não vê, a comunidade não vê, o judiciário não vê, o conselho tutelar não vê, e fica também essas crianças vindo à mercê. E é muito complicado isso, na verdade. Então, eu acho que isso aí, olha... Se nós fôssemos falar... É uma realidade social muito difícil. É uma realidade que ela está, assim, gritante. E a minha maior preocupação hoje com criança em instituição, que ele acostuma também. Muitos saem com 18 anos, eles têm que ir embora dali, né? Porque a instituição de acolhimento de criança e adolescente é até os 17 anos e 11 meses. Aí ele tem que ir embora. Primeiro, existe uma defasagem imensa em criança que é acolhida. A maioria tem aí uma defasagem de 3, 4 anos no ano no escolar. Ele tem essa defasagem. Existe... ele não tem uma profissão. Por mais que o município, a rede, que seja ONG, ou que seja Casa Lar, o que for, ajude com moradia, com programa social que ele tem, ele não se mantém, porque ele não está acostumado. Nas instituições, as crianças têm a cozinheira, tem a lavadeira, tem um aparato, tem a professora de reforço, que muitos... não vão à escola, mas não estudam. É culpa da coordenação? Não é. A criança não criou a disciplina. Isso tudo você tem que... É um trabalho muito grande da equipe técnica. Cabe aos psicólogos, Verdade. E são todas coisas que a gente tem que pensar, porque as leis estão evoluindo, sim. Atendendo o princípio do melhor interesse da criança, as leis estão evoluindo, mas ainda tem muito a se fazer, que eu acho que a Rô está mostrando isso pra gente. Agora, a gente tem um programa legal. Outro dia a gente foi para uma capacitação para ver todas as leis sobre a entrega legal. Isso é um avanço. A grávida que sabe que não vai poder ficar com o filho, ela tem toda a proteção do município, do judiciário, para ela entregar o bebê dela assim que nasce. E tem mais. Ela pode desistir em 20 dias. Não, estava maluca, quero de volta. Tá bom, mas depois dos 20 dias, ela assinou uma papelada lá e ela vai doar essa criança. Quanto mais cedo doar, melhor, porque aí tem mais casal, tem mais pretendente à adoção. E essa mãe ainda sofre preconceito, né? Pois das pessoas. Por isso que é tudo mantido em segredo, Exatamente. porque ela vai sofrer preconceito. O meu espectador hoje recebeu essa informação aqui do programa Caleidoscópio, essa informação maravilhosa. Essas mulheres são iluminadas. São mulheres que trabalharam nessa causa, que dedicaram as vidas
E esse presentão de receber aqui a doutora Márcia Yarro, trazendo a questão da orfandade. Espero que você, espectador, se sinta tocado como eu me senti com essas duas aqui, falando sobre a questão da orfandade. Eu acho que a generosidade é uma questão de evolução humana. E agora, para 2026, o programa Caleidoscópio deseja a você, espectador, muita reflexão, muita paz, muita luz, muito amor, muito afeto. E que a questão da generosidade seja sempre uma questão na sua vida. Muitíssimo obrigado. Esse programa vai hoje ao ar pelo YouTube, às 21 horas, pela rede Kabum de comunicação. Uma salva de palmas para essas maravilhas de mulheres. Baby,